queridos. Espero que todos estejam bem. Eu sou a Neiva da Blue Six, sócia, diretora, fundadora desta empresa. E hoje a gente começa mais um episódio do Bluecast. É o podcast da Blue. E hoje é um episódio muito especial. É um episódio de reencontro. A gente vai falar de amizade, história, inovação, negócios, tecnologia. E vamos falar de família também. Fique com a gente. É isso aí. Eu sou o Danilo, eu sou o superintendente aqui na Blue e, como prometido, a gente sempre traz um personagem, uma pessoa influente para falar de um tema super relevante. Dessa vez não foi diferente. A gente está aqui com a Cildon Matos, do Mundo EAD, para falar de um tema extremamente relevante, principalmente falando dos tempos de hoje, que é a inteligência artificial, olhando principalmente para a parte de educação. A Cildon, fica à vontade para se apresentar, para falar de você. Mas antes de você falar, né, um pouco de você, falar do Mundo EAD, eu queria que você falasse o porquê que as pessoas chamam de pai, né? Eu chamo você de pai porque a Neiva chama você de pai, que te conhece há bastante tempo. E aqui a gente queria saber onde surgiu isso para a gente começar a falar essa conversa que vai ser uma conversa super proveitosa. Tá bom, tá bom. Obrigado pelo convite. Me sinto muito à vontade aqui, porque eu conheço a Neiva há uns 40 anos, né? A gente se reencontrou agora há pouco tempo, uma grande satisfação, uma grande amiga. Estou muito feliz por participar aqui desse bate-papo com vocês. O meu nome é Acildon de Matos. O nome é um pouco diferente, né? Eu e meu irmão temos um nome um pouco diferente. Meu pai era professor de português, numa época que os professores tinham que saber latim, grego, francês, né? Então ele pesquisou os nomes diferentes, tal, né? Já começa aí a inovação, né? No nome, né? Foi aí digamos assim, uma participação do meu pai nessa coisa, né? E como já tem um nome um pouco diferente, é natural, né? Que venham apelidos e tal, né? Mas esse caso aí foi assim. Eu sou de São Paulo, né? Nasci em São Paulo, aqui no Bexiga, né? Na Bela Vista, família de origem italiana e tal. E aí eu fui estudar em Campinas, na PUC de Campinas. Fazer faculdade de arquitetura e urbanismo, né? Aí eu não conhecia nada lá. Então a primeira coisa que as pessoas fazem é chegar em algum lugar lá, pedir uma indicação, e eu fui para uma pensão. Uma pensão, assim, para a gente se adaptar e depois, né? A gente mora em várias repúblicas, depois aí para frente. Mas o primeiro ponto foi a pensão, né? E eu cheguei, assim, era mais ou menos na hora do almoço, e tinha um pessoal, assim, na varanda. Era uma dessas casas antigas, assim, do interior, né? Com uma varandona, assim, na frente. E tinha um monte de gente lá, que era o pessoal que estava hospedado na pensão, e eles estavam contando que eles tinham ido, na noite anterior, num terreiro de Umbanda. E que o terreiro de Umbanda, o cara que era o pai de santo lá, era o pai Jacó. Essa história que estava rolando ali quando eu cheguei. Aí o cara que estava contando, ele olhou para mim assim, parecido com aquele cara ali. E ficou pai. E eu estava subindo. Eu pensei, pai Jacó, pai Jacó, pai Jacó. Ficou o pai Jacó. Ninguém nunca perguntou meu nome. Ficou o pai Jacó. Aí, como o pai Jacó era um pouco grande, acabou ficando pai, e pegou o pai. Né? Então tem várias versões aí, né, dessa história, mas o que aconteceu foi isso aí. Foi a origem do pai Jacó, que era um pai de santo do terreiro de Umbanda, né? E a partir daí ficou esse apelido, né? Lá em Campinas, na época da faculdade, quase ninguém sabia meu nome, né? Ficou o pai. Ô pai, e como é que um arquiteto envereda no mundo da educação e junta com inteligência artificial? A gente se reencontrou, nós somos amigos há mais de 40 anos. Eu tenho um orgulho imenso da onde a gente se conheceu. A gente se conheceu lutando por democracia, diversidade, liberdade. A gente era novinho, né, pai? Jovenzinho, tal. E como é que essa história toda se junta agora no Mundo EAD, que é a tua empresa, que produz uma plataforma incrível que a Blue Six também incorpora nos seus projetos e está consolidando para se tornar cliente também do Mundo EAD. Conta para a gente como é que isso aconteceu. Então a história é assim, meu pai era professor, né? E nós somos uma família de educadores, tal. Então na nossa cabeça, a minha, né? Aquela história quando você é criança, o que você vai ser quando crescer? Eu falo, professor. Não tinha dúvida, né? Professor e tem um carmanguia.
né? Que era carrinho que eu achava lindo, né? O Carmanguia da Volkswagen, aquele carrinho lindo, que tinha capotinha conversível. Sim. Meu sonho era esse, ser professor e ter o Carmanguia, né? Depois na faculdade e tal, quando eu comecei a pensar, né, nessa história da faculdade, eu me interessei por engenharia, né, e depois por arquitetura. Aí fui fazer a faculdade de arquitetura. Eu gosto muito disso, né, de desenho, de projetos. Então, isso foi um negócio que eu sempre tive uma atração, né, por isso. Aí eu fiz a faculdade, mas eu fiz 3 anos da faculdade, 79, 80, 81. Né? Aí a gente estava numa época política muito efervescente, né? Era o final da ditadura militar, né? Ainda tinha resquícios, né? O presidente da República, o general Figueiredo, o cara que dizia que preferia cavalo do que gente, né? Cheiro de cavalo do que cheiro de gente. Né? Então, para a gente já ver o nível, né? De quem era que governava o Brasil. E a gente, jovem, estudante, era indignado com essas coisas e tal, e aí eu acabei entrando um pouco por essa interesse, né? Por essa coisa de política. Então, a partir daí, eu saí da faculdade, porque eu fui do centro acadêmico, né? Da Faculdade de Arquitetura, depois eu fui presidente do DCE, do Diretório Central dos Estudantes, que a PUC é muito grande, né? Tinha as 14, 15 faculdades. Sim. Né? Aí eu fui para a União Estadual dos Estudantes, depois eu fui para tesoureiro da Uni, depois eu fui presidente da Uni, União Nacional dos Estudantes, né? Então, minha carreira acadêmica parou ali, né? Porque até no DCE, que é o Diretório Central, eu consegui ainda participar das atividades da escola, né? Mas a partir daí não deu mais, porque viagem, né? Essa coisa, eu interrompi aí, digamos assim, o estudo, né? De arquitetura. Depois que eu saí da Uni, eu trabalhei no governo do Estado de São Paulo, que era do governo Montoro, né? Que era o Franco Montoro, né? Que era o governador de São Paulo. Participei uns 2 anos aí na Secretaria de Educação, né, do Estado de São Paulo. O secretário era o Paulo Renato Costa Souza. E a partir daí, digamos assim, eu fui para empreender, né? Porque eu sempre fui empreendedor, né? Então eu criei não tinha nada a ver, era o comecinho da internet, né? Eu fundei a minha empresa chamada iCursos em 1998. Foi pioneira em educação à distância no Brasil, né? Tem 25 anos. Na época nem tinha... Era um BBS, né? Antes da internet de escada, né? Então eu percebi aí uma oportunidade muito grande, né? Com o surgimento das primeiras coisas de internet e tal, né? Então eu montei essa empresa que era de cursos, né? Aí voltou aquela minha história do sonho de criança que era ser professor, né? A gente montava cursos à distância. Era E o Carmanguia. E o Carmanguia nunca tive, mas ainda vou ter. Eu tenho 65, né? Até antes de eu morrer, eu vou ter um Carma vermelhinho com a capotinha branca. Isso mesmo. Né? É aquilo lá. Então, foi isso. Eu criei essa empresa e começamos a fazer os primeiros cursos. Era por e-mail, né? Só tinha e-mail na época de tecnologia. Né? Que já era um negócio fantástico. Antes disso era o fax, né? Fax. Então o e-mail veio fazer uma revolução, tal, né? E a partir daí foi indo. A gente participou em 2000 do lançamento do portal IG, foi o primeiro portal comercial do Brasil, né? Com lá alguns cursos pela internet, né? E a partir daí foi evoluindo. Então a nossa empresa, ela é isso, ela procura, o objetivo é trazer a tecnologia para a educação. Aí em 2021 eu criei uma startup, que é essa Mundo EAD. Sim. A Mundo EAD é uma startup de tecnologia, a gente está no Inova Brabitar, Sim. né, que é um hub de inovação que é mantido pelo Bradesco, né? E para aplicar a inteligência artificial na educação. Esse que é o objetivo, né? Ela é rápida, é metodologia ágil, faz as coisas muito rápida e atende empresas que têm universidades corporativas e faculdades também, né? Instituições de ensino, usando a inteligência artificial para a educação. Então, essa que foi a trajetória aí, até agora. Que show. E você, na verdade, tem acompanhado a evolução, né, pai? Você começou, né, falando principalmente da questão de educação, mas enquanto isso foi se modernizando, você foi acompanhando todo esse movimento também do mercado, né? Você que agora, você tem se aprofundado bastante nessa questão de inteligência artificial, principalmente porque você tem um negócio voltado, né, para a inteligência artificial, que é o Mundo EAD. O que você encontra aí? O que você tem de novidade? O que você vê de mais novo e inovador quando a gente está falando de inteligência artificial? E aí pode ser, principalmente olhando para o mundo ali de educação, para aquilo que você mexe todos os dias, que é a tua rotina, né? Eu acho que a inteligência artificial,
ela é capaz, ou pode ser capaz, tem potencial para isso, né? Ela pode ser capaz de realizar um sonho. Que o sonho que eu imagino, né? Que é uma educação de qualidade em larga escala. Sim. Porque nós temos educação de qualidade, mas são nichos. São colégios, faculdades muito caras, Sim. que é para muito poucos, né? E você tem uma educação de massa, mas é de baixa qualidade, Entendi. né? Que é as crianças aí que estão no ensino fundamental, ensino médio, a educação é muito pobre, né? Então, eu imagino assim, que a inteligência artificial é capaz de revolucionar isso, tá? Eu não sei se eu sou... Estou sendo muito otimista, eu sou naturalmente otimista, né? Eu sempre vejo o copo meio cheio, mas eu acho que a inteligência artificial é capaz de ajudar, né, a disseminar largamente, em larga escala, para todos, uma educação de qualidade. E é isso, a gente está começando a fazer os primeiros passos, os primeiros ensaios, mas eu acho que ela tem potencial para chegar nesse nível, sabe? Quando você fala de larga escala, você, assim, olhando a tua plataforma, olhando o Mundo EAD, que a gente teve a oportunidade de conhecer num evento que você promoveu lá no InovaBrá. Quando você fala, você está dizendo o seguinte, que as escolas públicas, que a educação desde o princípio, ela pode estar suportada numa tecnologia que promova conteúdo mais rapidamente, porque quando a gente olha a plataforma do Mundo EAD, a gente está falando de entra numa tecnologia, dá um tema. Esse tema, ele, na realidade, com o uso da inteligência artificial, vai desenvolvendo esse tema e facilita muito a vida do professor, dos auxiliares. Você passa a ter um conteúdo montado por uma inteligência artificial, mas verificado por um humano. É isso que você fala, pai, do pessoal poder ter isso mais facilmente em qualquer nível de educação no Brasil? Eu acho que são 3 coisas. Tá, Uma delas é essa que você está falando de produção de conteúdo, né? tá. Hoje a gente consegue, digamos assim, lançar cursos com uma velocidade muito grande, né? Então a gente consegue economizar em até 90% do tempo para você criar um curso novo para colocar na plataforma. Então você imagina que no modelo tradicional você tem um conteudista, né, um Sim. professor, ele vai lá, ele tem a história dele, ele conhece, ele já estudou, ele já livros, tem bibliografia, ele já tem um conhecimento, né? Mas ele vai escrever, digamos, um curso de 60 horas, um curso de capacitação, ou uma disciplina de um curso de graduação ou de pós, né? Geralmente 40 horas, 60 horas, né? É um negócio muito demorado, porque você vai ter que escrever tudo com base no caso de instituições de ensino, por exemplo, né? Tudo tem que ser com as normas da BNT, tem uma série de regras que você tem que seguir, né? As referências bibliográficas, exercícios, a metodologia. É um negócio bem assim, quem faz curso, quem é conteudista, quem é professor, sabe como é que funciona, né? E isso daí a gente consegue economizar 90% do tempo. Então você imagina que você consegue fazer a mesma coisa com 10% do tempo que você usava antes. Fantástico. Não é? E aí, o que eu digo? Eu até escrevi um artigo para o LinkedIn esses dias, que eu brinco assim, a minha ideia da IA é um sanduíche. Né? Sanduíche de IA. O que é o sanduíche de IA? Você tem uma inteligência que é humana, que eu chamo de inteligência natural, para fazer um contraponto com a artificial. Né? Então você tem uma IN, que é uma inteligência natural, que é humana. Que ela vai fazer o quê? Ela vai treinar essa inteligência artificial. Que a inteligência artificial sozinha ela não faz nada. Né? Então ela precisa ser treinada. Então, no caso, por exemplo, do trabalho que a gente faz, ela tem todo um treinamento, toda uma configuração, em 4 níveis. Então, é um negócio bem detalhado. Né? Então, vai desde a instituição de ensino, quem são os fundadores, a história. Você vai ensinando para ela onde ela está. Né? Aí os cursos de pós-graduação, beleza. O que são os cursos de pós-graduação? Qual é o diferencial? Qual é a metodologia? Aí você vai num curso específico. Daquele curso específico, você tem uma disciplina específica com um professor específico. Então, ele vai até o nível do professor. Então, quando o professor pede alguma coisa para a IA, ela vai responder como se fosse ele. Né? Sem precisar que o professor seja engenheiro de prompt. O professor não entende nada de prompt, nada de tecnologia. Isso daí é alguém que entende de inteligência artificial que tem que deixar prontinho para o professor. Então, você tem uma IN, aí você tem a IA que responde,
Aí você tem a hiene de novo, que é o professor que vai fazer a curadoria. Sim. Porque aquilo, tudo bem, foi produzido. É mais fácil, por exemplo, você pegar um conteúdo que já está todo escrito, um e-book de 100 páginas, com imagens, com questões, PowerPoint, com aquelas imagens. PowerPoint é um negócio horrível de fazer. Eu mesmo sou péssimo. Né? Professor precisa ficar perdendo tempo com design de PowerPoint. Né? O negócio faz lindo, lindo, lindo. Então entrega o PowerPoint, roteiro de vídeo, questões. Questionário, por exemplo, é um negócio complicado de você fazer. Sim. Né? Uma disciplina desses cursos que nós estamos fazendo agora de pós-graduação, 60 horas, tem 20 questões. Né? Com 5 questões de múltipla escolha. Né? Tem casos até que você tem que ter um banco de dados 3 vezes maior do que o número de questões da prova. Então você tem que ter 60 questões, né, para que o programa escolha 20 aleatoriamente. Então imagina você ter 60 questões com 5 alternativas, tem que pensar em 300 alternativas para ficar bom, consistente, não ser aquele questionáriozinho bobo. Né? É um negócio que dá trabalho, né? A inteligência artificial faz em 1 minuto. Aí você revisa. Muito mais fácil. Você troca uma questão, uma alternativa não ficou legal, uma coisa, mas o negócio está pronto. Mais fácil criticar do que construir do zero. Né? Muito mais fácil. Então o sanduíche de IA é esse, a IN, a IA e a IN. Aí beleza, aí funciona e a gente consegue muito rapidamente criar conteúdos de qualidade, atuais, porque a inteligência artificial está sendo atualizada diariamente, as referências bibliográficas mais atuais, né? Então ele é bem atual, é bem consistente e no nível que você pede. Então, por exemplo, graduação, é nível de graduação, pós-graduação, mestrado. Então ela vai te dar o nível que você quer, dependendo do público que você vai atingir. Né? Então esse é um lado, digamos assim, da construção do conteúdo. Né? Sim. Tem um outro lado que ajuda bastante também, que é o atendimento aos alunos. Né? Okay. Então, assim, por exemplo, você vai fazer um mock, a gente já fez cursos para 60 mil alunos. Você não vai conseguir um tutor ou uma equipe de tutores para responder dúvida dos alunos numa quantidade dessa. Né? Então, a inteligência artificial ela é treinada para responder, para ser um tutor virtual. Essa seria a segunda vertente. A segunda vertente. Que você tem o assistente do professor e aqui você tem o assistente do aluno. Ok. Esse assistente do aluno vai te orientar. Você vai interagir não com uma pessoa física, mas você vai interagir com uma inteligência artificial para te orientar a responder as suas dúvidas. Então, todo o conteúdo do curso, ele está na base de conhecimento da ferramenta. Então, na verdade, é o professor que validou aquele conteúdo, é ele que está respondendo, através do robô. Né? Porque aquele conteúdo o professor validou, Sim. ele que deu a assinatura, né? Então, você consegue fazer cursos, por exemplo, para um número muito grande de pessoas, atendendo dessa forma, né? Você pode ampliar demais, né? É claro que tem questões que podem não ser bem respondidas, tem, claro, porque a inteligência artificial ela está em desenvolvimento, né? Mas aí você pode ter um tutor, por exemplo, no caso dos cursos que a gente tem feito, você tem um tutor, mas é um tutor onde precisava de 20. Ele só vai responder aquelas perguntas que estão um pouco fora da curva. Né? Aí ele entra... Que pelo menos 90% IA vai Responde, responder como um tutor. Exatamente. E aquela pergunta fora da curva, ela entra na base de conhecimentos da ferramenta. Então, cada vez ela vai ficando mais inteligente e vai conseguindo ser mais eficiente. Né? Então, essa, digamos assim, é uma outra vertente. E a outra vertente que eu acho que é fantástica é você personalizar a educação, o ensino. Porque as pessoas não são iguais. Quem é professor sabe disso. Você tem numa sala de aula cara que está muito na frente, os intermediários e os outros que estão muito atrasados. Isso é normal. Qualquer sociedade você tem isso. Né? Aí se você dá uma aula igual para todo mundo, aquela da média tudo bem. Mas o cara que está muito na frente vai dormir e vai se desinteressar. Aquele que está muito embaixo não vai entender. Então a inteligência artificial é capaz de identificar o que o aluno está fazendo lá, quais são as dificuldades dele e te orientar a te dar uma coisa de massa personalizada. Olha que negócio fantástico. Então eu vejo essas 3 funcionalidades que a gente já está testando, já está funcionando. Né? O Mundo EAD já está trabalhando assim? Já estamos trabalhando assim, só que eu acho que isso pode expandir muito mais. Né? Então, eu estou muito animado. Eu fico muito impressionado com coisas como aconteceu agora recentemente, no governo do Estado de São Paulo, que as escolas estão proibindo o celular na sala de aula. Né? Eu acho isso um absurdo, gente. Isso é um absurdo. A escola tem o papel de educar.
tem que educar os alunos e as crianças a usar bem a tecnologia. Se está usando mal, vamos ensinar a educar bem. Tem que ter curso de inteligência artificial na escola, tem que ter curso de internet, tem que ter curso de rede social. Como que você identifica as deepfakes? Como você combate isso? Fazer um bom uso. Né? Que se a gente não educa as crianças a fazerem um bom uso, quem vai educar é a sociedade fazendo coisas mal feitas. Então a escola está se eximindo de uma responsabilidade, eu acho, sabe, absurdo. É lavar as mãos. Esse negócio é difícil, é complicado. Vamos ignorar. Mas não adianta. Não adianta. Quando eu dou aula, por exemplo, eu dou aula ainda em escola presencial, porque eu gosto de estar na sala de aula para entender, né? Eu dou todo o trabalho e falo para você tem que usar a inteligência artificial. Então eu criei um grupo lá esses dias na faculdade, um grupo ia usar o Gemini, um grupo o Anthropic, né, que é o Sonnet 3, outro grupo ia usar o Copilot, outro grupo o Aria e tal. São 4, 5 inteligências artificiais. Eu falei, olha, vocês vão usar a inteligência artificial para responder esse trabalho. E aí depois nós vamos criticar. Né? Usar bem feito. Que não adianta você ignorar. O aluno vai usar. O aluno não usa o Google. Não é restringir não usa inteligência artificial, que vai resolver. Não é restringir, é ensinar a usar bem. Aí você critica, você fala, olha, tá vendo? Isso aqui é um negócio que não é legal, isso aqui foi bom. Qual foi a melhor? Por que deu certo? Por que não deu? Ensinar, educar. Né? Então, se a gente não educar as crianças a utilizar a inteligência artificial, eles vão usar mal. Simplesmente, né? Ô pai, deixa eu emendar aqui. Quando a questão assim, a gente está falando de inteligência artificial, você falou das 3 vertentes, você falou da vertente assistente do professor, assistente do aluno, e esse aspecto, o que eu queria te perguntar? A gente não está se afastando muito do ser humano, pai, quando a gente está usando efetivamente estes assistentes que não estão vinculados a... Eu acho que é muito uma questão emoção. Não está se afastando? Qual é a tua visão a respeito disso? Eu perguntaria o seguinte, um engenheiro, ele faz o cálculo na mão ou ele usa a calculadora? Ah, eu tenho um em casa, faz na calculadora. Está usando inteligência artificial. Para que o engenheiro vai precisar ficar horas fazendo cálculos complexos se tem uma máquina que faz para ele em segundos? Quer dizer, ele pode usar a cabeça dele para outra coisa. Né? Então, olha que interessante. Rotinas, trabalho burocrático, trabalho repetitivo, esse tipo de coisas mecânicas, aos poucos vão ser feitos pela inteligência artificial e os robôs. O professor, que eu tenho até hoje professores que me inspiraram, gente que eu admiro, que tem horas que eu fico pensando, onde será que esse professor está hoje? Eu lembro de professor de demografia, eu adoro essa matéria. Cara, eu falo, o que será, o que foi feito aquele senhor? Professor de estatística e tal. Esse ponto. Você não acha que afasta? Eu estou dizendo assim, em que momento, até onde a gente vai com a inteligência artificial versus a questão de perder o vínculo, perder o contato, perder a emoção? Sim, isso acontece. Agora, por exemplo, o que seria do mundo se não houvessem livros? Esses dias eu comprei um livro aqui do Philip Kotler, né, que é um Papa do Marx, que eu há muito tempo, né? Eu nunca teria a possibilidade de estar lá e falar com ele e ter uma aula com ele, né? Mas eu tenho um livro dele, né? Que é a cabeça dele transcrita numa tecnologia milenar que é o papel, né? Então, assim, a gente tem... É enriquecedor você ter o presencial, sem dúvida. Eu acho, assim, que o ideal da educação é ser um ensino híbrido. Você ter momentos presenciais e momentos à distância, né? Só que eu acho o seguinte, eu acho que tem que inverter o negócio, né? O momento presencial, ele é tão importante, e vai ser cada vez mais raro, que ele tem que ser utilizado de maneira mais inteligente. Então, por exemplo, tem muitas escolas que a gente faz isso, colégios inclusive, que as aulas, elas acontecem, o conteúdo, digamos assim, ele é feito online, o aluno estuda, lê bibliografia, faz as coisas e tal, e ele vai para a sala de aula não para ficar lá parado, ouvindo o professor falar, ele vai para debater. Vai para discutir, para tratar. O professor falou o seguinte, e aí? Aquela troca de O ideia. que vocês acharam?
que é uma das metodologias ativas, que é a sala de aula invertida. Né? A sala de aula invertida é isso, não é a aula. Ali não vai acontecer aula, ali vai acontecer a coroação. Então você pode fazer trabalhos e os alunos apresentarem os trabalhos, fazer uma peça de teatro, fazer um filme, fazer um podcast como esse, mas é o resultado de um estudo que ele já fez online. Ele não precisa da sala de aula para ficar consumindo o conteúdo, ele precisa para interagir, trocar ideia, emoção. Né? Então, isso que eu acho que é o legal. E se você quer fazer um negócio massivo, né, você tem que usar a tecnologia e tem que usar o celular. A maioria da molecada hoje em dia, aí, principalmente das classes que não são tão abastecidas, não tem computador. Notebook, o computador é caro. Mas o celularzinho o cara tem. Né? Então você tem que... O celular é a sala de aula que está no bolso dele. Então você tem que ir no que ele tem. Né? Ele tem um celular. Então, pô, vamos usar isso aí para você capilarizar, para você chegar, né, mais longe, né? Assim, democratizar mesmo, né? A educação de qualidade. Pronto, me quebrou. Agora a pergunta, me quebrou. Convenceu. Me quebrou. Ô, pai, deixa eu falar uma coisa. Isso tudo é um debate, né? Assim, Não, mas... Aqui tem muita gente que é contra, por exemplo. Mas mas assim, é a minha visão, né? E eu boto a minha cara a tapa porque eu quero ouvir o argumento contrário. Mas né? Eu quero ouvir por que tem que impedir celular na escola e impedir o aluno de usar inteligência artificial. Me apresenta o argumento. Né? Mas, sim, tudo é um debate, né? Na prática, eu estava vendo uma das matérias, até uma professora falando assim, vão criar mais um instrumento para a gente controlar. E que não efetivamente a gente vai conseguir controlar, que é a questão da proibição dos celulares nas escolas. E você tem razão, isso aqui hoje substitui muito. Né? Você está falando que no país você tem muito mais celular do que habitantes, se for tratar. E você, não é todo mundo que tem um computador pessoal para poder tratar. Mas agora o Amado vai fazer uma pergunta. Na verdade, pai, ó, acho que você acompanhou muitas mudanças, principalmente falando dessa questão de tecnologia, de forma geral, e também na educação. Olhando para a inteligência artificial, principalmente para a educação, veio para ficar? Você acha que vai passar por alguma outra reviravolta? Falar assim, nossa, a gente vai voltar atrás de novo? Não, a inteligência artificial foi só um momento de loucura. Não, a gente vai tirar isso, deixar de lado, a gente vai seguir um modelo talvez diferente. Você acha que ela veio para ficar? Ela fez morada, literalmente, hoje na educação, assim como em outros setores também aí do mercado? Eu acho que houve certas tecnologias que elas foram onda, né? Então, por exemplo, a gente teve assim, onda de certa forma, né? Sim. A gente teve uma aposta muito grande no blockchain, por exemplo, né? Blockchain é um negócio fantástico. Eu uso muito e ela é muito utilizada, eu acho que é legal. Mas houve uma promessa de que ela ia revolucionar, ela ia acabar com os ERPs, esses softwares todos que tal. Quer dizer, teve uma promessa, digamos assim, que acabou, pelo menos até agora, não se cumprindo, né? Então, eu acho que algumas tecnologias, a promessa é grande e a entrega é menor do que se prometeu. Pelo menos até agora, tá? Pode ser que daqui a alguns anos o blockchain exploda, mas até agora não aconteceu. Eu acompanho muito todos os tipos de tecnologia, né? O metaverso, por exemplo, foi um negócio também muito falado, muito... Essas empresas investiram e tal. E, assim, foi uma onda, né? Hoje, até agora, também não pegou. Então, tem algumas tecnologias que a gente vai acompanhando que realmente assim, não entregam aquilo que prometeram no início. Se espera, né? Eu não acho que é o caso da inteligência artificial. Não tem volta. Eu acho que a inteligência artificial ela vai cada vez mais invadir a vida das pessoas, das empresas principalmente, né? E ela é capaz de fazer coisas incríveis, né? Coisas incríveis. Então, a gente está vendo até a história de criação de conteúdos, né, para cursos de vídeos, né? Então, assim, tem professores que não gostam de gravar vídeo para fazer educação à distância, né? E não gostam, não fazem, acaba atrasando o curso porque o cara não fez, não fica bom, volta, tá, né? E hoje em dia eu estava vendo uma tecnologia muito interessante que você pode tirar uma foto ou fazer um desenho, sabe, uma caricatura? Sim. Um desenho, uma caricatura, né? Do professor. Você tira uma foto, faz um desenho. Você grava 20 segundos da voz dele.
para que o software entenda a emulação, né? Acabou. A partir daí, ele escreve o texto da aula e aquele negócio gera um vídeo, que é ele, com o rosto dele, com a voz dele, com as expressões dele, com o jeito dele, né? Simplesmente você entregando um texto. Quer dizer, é um negócio, né? Espetacular. Espetacular. Convence, Hoje com certeza. estão se fazendo filmes incríveis, Sim. incríveis, que demoraria 6 meses para você fazer um software normal, né? Você faz em uma semana numa inteligência artificial, né? Então, como vocês também fazem na Blue, né? Sim. Sim, Nós estamos acompanhando um projeto aí sim. que é um negócio assim, de milhões e milhões de ligações telefônicas, de atendimentos, né? Você precisa montar um exército de pessoas para fazer uma análise disso, E né? a gente Mas tá com a trabalhando inteligência com IA. artificial, você consegue analisar 200 mil, 300 mil, 400 mil interações num call center, né? E fazer toda uma análise, dar um relatório, quer dizer, como que a gente conseguiria fazer isso? Nunca. Não, de forma nenhuma. Ô, pai, quando a gente fala, principalmente na questão de educação, você enfrentou, por exemplo, resistência de professores ou de instituições para a mudança desse modelo? Porque, assim, a gente está falando de muita gente vindo no modelo. Claro que a pandemia fez uma mudança meio que forçada, mas mesmo assim, né, acabou se voltando para os trilhos tradicionais em alguns lugares, ainda se mantiveram. Você enfrentou ou você ainda enfrenta dificuldade comparado quando você começou com agora, por exemplo? Resistência no começo, comparado com agora não existe mais, zerou, como é que tá? Não existe, né? Eu acho que sempre existiu resistência na educação com relação à tecnologia. Sempre. Aqui no Brasil, é totalmente compreensível. Você pega um professor, né? O cara ganha mal, trabalha muito, tem uma super responsabilidade, leva trabalho para casa, tem que estudar o trabalho dos alunos, corrigir, tem que se atualizar em livros e publicações que são lançadas cada dia, tem uma coisa nova na área dele. Quer dizer, ele tem tanto trabalho para fazer. Eu sei que meu pai era professor, não tinha férias, trabalha, sabe, era um negócio terrível, né? É muito difícil, né? Aí você coloca mais um negócio para o professor aprender, que é, puta, agora eu tenho que lidar com inteligência artificial, tenho que aprender um negócio que eu não sei nada. Quer dizer, é mais uma carga em cima do professor, né? Então, isso é um negócio difícil mesmo, cria resistência. Por isso é que a gente montou esse sistema do Mundo EAD, que a gente entrega um negócio pronto. Então, assim, quem treina a ferramenta da inteligência somos nós. O professor faz as perguntas que ele acha, ou os requisitos que ele acha, como se ele pedisse para um estagiário que é assessor dele, né? Olha, faz para mim um texto, tal coisa, pesquisa para mim uma referência bibliográfica, faz alguma coisa para mim. É como se fosse um aluno dele, Sim. daqueles alunos bons, Sim, que o um professor monitor. puxa, e pega e manda ele fazer. É aquilo, né? Então, na verdade, o método que nós estamos utilizando é dar uma calculadora para o engenheiro, né? É dar uma ferramenta para o professor que ele possa trabalhar com menos tempo, menos desgaste, ser mais eficiente no trabalho que ele faz, né? Para tirar um pouco da sobrecarga. Sobrecarga dele. Né? Mas é natural, absolutamente natural. Toda nova tecnologia, ela encontra uma barreira Encontra. na educação. Porque é uma mudança. É uma mudança, Mudança gera resistência. principalmente para quem está está sobrecarregado, né? Mas gera. Mas é Sim. comum você ter o impacto no É. caso da mudança. E falando sobre plataformas, principalmente de educação, vamos olhar para o teu modelo de negócio. Como que você vê isso nas escolas públicas, por exemplo? Estou falando aí em escolas municipais, estaduais, né? Olhando para crianças e adolescentes que estão se formando. Como é que você vê esse mercado, por exemplo, para instituições públicas? A gente sabe que existem algumas iniciativas, talvez um pouco menores hoje, mas pensando no modelo de faculdade, olhando para o modelo de uma escola municipal ou de uma escola estadual, como é que você vê isso aí para o futuro? Aí tem duas coisas, né? Uma, que a gente está criando um mecanismo para capacitar professores. Né? Isso aí por nossa conta, né? Então, é uma iniciativa do Mundo EAD. A gente está até fazendo uma parceria com a faculdade e tal, para criar, assim, utilização da inteligência artificial na educação na sala de aula.
né? Até o nosso amigo Alan Sim, teve naquele nosso evento, sim, que ele escreveu um livro, né? Educação, inteligência artificial na sala de aula. sim. Então, já temos um livro, já temos iniciativas assim, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, independente de oferecer a plataforma ou não, é mostrar para os professores como eles podem usar a inteligência artificial para melhorar o seu trabalho, para ser mais produtivo, para ter menos estresse, para trabalhar menos, enfim, sobrar um pouco mais de tempo para ele, né? Para fazer trabalhos e essas coisas, né? E eu acho que, assim, o setor público, ele é um pouco complicado, né? Se você vê, por exemplo, que aqui no governo do estado de São Paulo, que é o maior estado do Brasil, né? Sim. Infelizmente, tem essa cabeça de que não pode usar a inteligência artificial na sala de aula, não pode usar o celular, a tecnologia na sala de aula, é realmente uma barreira, né? Sim. É um retrocesso que a gente tem que vencer, né? Porque é um benefício que tanto os alunos como os professores e a própria escola estão deixando de ter, né? E vai ficando cada vez mais defasado, cada vez mais atrasado, cada vez, né? Então a educação ela tem que acompanhar isso, porque o papel do educador é educar, Sim. inclusive no bom uso da Das tecnologia, né? tecnologias. A gente já teve uma pancada, um atraso por conta da pandemia. A gente percebe isso na formação dos novos profissionais, né? A gente já teve um impacto nesse sentido. Então, tem além de tirar a diferença, tem que buscar na realidade conscientizar e olhar a inteligência artificial como um aliado, não como substituto. A gente enfrenta isso na Blue. Quando a gente vai entregar alguma solução, a gente enfrenta, às vezes, dependendo do público que a gente aborde dentro da empresa-alvo, que é o cliente que a gente quer ter, a gente recebe resistência. Sim. Gente que tem dificuldade em aceitar que o que a gente está trazendo vai gerar para ele, em larga escala, muita informação e não tomar o emprego dele. O pai queria mudar, como fala a minha mãe, de pato para ganso, mas eu queria perguntar qual é a tua avaliação no que tange a questão de ética, legislação, regulamentação da inteligência artificial. Como é que você vê esse tema? Isso é um caso importante, né? Um assunto importante. Como tudo na vida, as regulações elas vêm depois, né? Então, primeiro, toda a tecnologia surge, uma coisa nova surge, e depois vem a regulação, né? Aconteceu aqui, por exemplo, no caso do Uber, né? Que é um aplicativo. Sim. Primeiro ele invadiu, criou um problema com os táxis, teve cidades que proibiram, que não aceitaram, teve briga, guerra e tal, para depois vir uma regulação de como que esse serviço vai funcionar, que os motoristas têm que ser treinados, eles têm que ter assim, 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 assim. Então, assim, a tecnologia, ela não respeita, ela vai e surge, aí toda inovação é assim. Primeiro acontece, né? Com a internet foi a mesma coisa, primeiro ela apareceu. Depois, conforme ela foi invadindo e assumindo um espaço grande, aí veio as regras, né? Lei Geral de Proteção de Dados veio por causa disso, porque todas as informações das pessoas estão hoje na nuvem, né? Então, vão vindo as regulações. Agora já existem regulações de internet na Europa, aqui no Brasil, né? Então, eu acho isso super válido, porque a tecnologia ela não é boa ou má, por natureza, ela é neutra. Bom ou mal é o uso que você faz dela, né? É possível você fazer fraude com a inteligência artificial? É. Como é possível com a internet, como é possível com todo o sistema digital, né? É possível você ter fraude. Então você vai abrindo brechas, né? Para fake news, para golpes, enfim, né? Uma série de coisas. A inteligência artificial ela pode simular uma pessoa, Sim. né? Com o seu rosto, com a biometria, com a sua voz, com a sua íris do olho. Quer dizer, ela pode invadir sistemas de segurança, né? Mas aí o que acontece? Já tem uma tecnologia de segurança que já se movimenta para barrar isso, né? E uma legislação que demora um pouquinho mais, mas vem também para evitar isso, né? Porque são crimes. Crime é crime, ele tem que ser punido, tem que ter uma lei que puna, né? Mas é normal isso daí, né? Primeiro acontece
o problema. Depois Diga o bom, o pessoal. problema, e depois vem as regulações, né? Toda a tecnologia é assim, né? Não tem jeito. Com certeza. Você falou da relação, né, da IA com o ser humano, por exemplo, principalmente olhando para o mundo da educação, né? Que você chamou aí de IA sanduíche, né? Mas quando a gente olha, por exemplo, dessa relação, como que eu posso me preparar, aí olhando eu como empresa, e aí você conhece um pouquinho do nosso trabalho, nessa parte de análise, de interações dos clientes ali, usando tecnologia, né, usando a inteligência artificial, como que a gente pode preparar, né, o humano, o profissional, para que ele lide com essa tecnologia e com essa evolução constante, principalmente na parte de educação, né? A gente está falando de treinar, capacitar, ensinar. Como que eu posso preparar esse profissional para que ele consiga trabalhar em conjunto com a IA e que possa ter frutos legais, resultados bacanas? Qual a dica aí para a gente poder saber, né? Eu acho que a primeira coisa é quebrar a resistência, né? Assim, não é um inimigo, não é um bicho de 7 cabeças, não vai acabar com o mundo, né? Como os filmes apocalípticos de Hollywood, né? Todos eles, a inteligência artificial acaba com os humanos. Né? Robô. Robô. Adoro esse filme. Então, assim, não é. É uma ferramenta, é uma calculadora, é uma planilha Excel. Como que o pessoal que fazia cálculos trabalhava antes da planilha Excel? Putz, antes do computador, que a gente digita lá o negócio e manda um e-mail. Você tinha que escrever uma carta à mão ou passar um fax. Memorando, pai. Memorando, tinha um bloco. Cara, a tecnologia não tem. Usava carbono. Então, assim, não, você não vai criar uma barra que nem esses caras aí, né? Aqui do governo do estado, vou falar de novo, que eu achei tão absurdo isso. É você criar um dique, num mar que tá vindo, mas ele vai arrebentar, não adianta. É uma coisa inevitável, você tem que saber usar. Né? Então, a primeira coisa é assim, não é um inimigo, não vai te morder, não vai tomar seu emprego. Né? Nenhum professor vai ser substituído pela inteligência artificial, que a inteligência sozinha não faz nada. Sim. Você cria lá, abriu lá, eu tenho aqui no meu celular, eu falo com ela, né? Eu pergunto, ela responde, eu falo, já virou uma assistente. Uma assistente, né? Quem viu aquele filme Ela... Sim, vocês viram que o Joaquim foi, que ele até se apaixona pelo sistema operacional. É o perigo, né? Porque às vezes as pessoas se apaixonam, né, pelo negócio, que é tão incrível, né? Que ele te adianta, te manda e-mail, faz ligação para as pessoas. Conforme você vai usando, você vai vendo. Então, a primeira coisa é quebrar a barreira. Não é inimigo, tá? É um aliado, é uma calculadora, é um computador, é uma coisa que te ajuda. Um celular. Quem hoje vive sem o celular? Quase impossível. É uma tecnologia, né? Então, assim, a gente não vai viver sem. Então, primeiro, é isso. Então, aceita que dói menos, né? Como diz o ditado, né? Se você ficar muito atrasado, né, você vai ter problemas. Vai assim, ser engolido. Né? Vai ser engolido. O professor, ele nunca vai ser substituído pela inteligência artificial. Né? É uma coisa muito dura, mas eu já ouvi isso, sabe? Eu não gosto nem muito de falar, mas já que nós estamos aqui entre amigos, né? É uma frase que eu ouvi esses dias num debate. O professor não vai ser substituído pela inteligência artificial, mas ele vai ser substituído por outro professor que sabe usar a inteligência artificial. Faz todo sentido. É duro, né? Mas daqui a pouco... Como os profissionais de todas as áreas. Quando você vai mandar um currículo para uma faculdade, daqui a pouco eu falo, você sabe usar IA? É que nem você sabe usar Excel, você sabe usar o Office. Passa a ser um critério de... Na minha época era datilografia, meu pai me fez fazer aquele negócio lá. Se você não soubesse datilografia, você não entrava em emprego nenhum, né? Então, assim, tem os requisitos, né? Às vezes é falar inglês. Sim. O Office hoje, quem não sabe, tá ferrado. Quem não sabe usar uma planilha, um Excel, um Word, né? Então, a primeira coisa é isso, né? Segundo, começa a usar. Sabe, baixa. Você tem várias IAs aí, que estão disponíveis, inclusive, para você baixar o aplicativo no celular. De forma gratuita, baixa, né? Gratuita. E começa a usar. Vai brincando. Vai brincando, fala, pergunta coisas e tal. E vai usando, vai vendo o que é possível fazer. Experimenta. Né? Começa a mexer, começa a experimentar. Né? E a partir daí, você vai ver que é possível utilizar. Né? Eu escrevi alguns artigos aí para o LinkedIn, todos eles eu falei assim, fulano, me ajuda aí, me dá uma ideia. Ele te dá a ideia, aí você vai lá e bota o seu jeito, sua cara, você faz muito mais rápido. Então você consegue, né, escrever livro. Né? Hoje a inteligência artificial consegue fazer um e-book de 100 páginas aí em 2 minutos. Sim. Com imagens. Sabe? Então, usa. Né? Quebra a barreira. Né? Começa a usar, vê aonde ela pode ser aplicada,
né? E começa a brincar. Tem umas que são melhor para texto, tem umas que são melhor para você produzir roteiros, tem outras que são melhor para você fazer foto, imagens, tem outras que são melhores para fazer crítica de documentos. Então é muito interessante, você sobe um arquivo PDF e fala, faz um resumo para mim, ela lê tudo e faz um resumo. Critica para mim isso aqui, ela que faz uma crítica. Então, sabe, tem inteligência artificial para tudo. Tem um site aí que é um site que eu gosto de usar, que é Existe uma Inteligência Artificial para Tudo, né? Em inglês. Uhum. There are an AI for all, or for anything. Agora eu não lembro como que é o nome. Mas é isso aí. Existe uma inteligência artificial para tudo. Em português, né? Que você for lá, você tem 16 mil ferramentas de inteligência artificial para você usar. Mais de 16 mil. Não tem volta. A grande maioria, vou dizer assim, uns 80%, te dá uma degustação gratuita, né? E depois, se você quiser, você paga. Mas aí você paga R$50, R$60, uma assinatura de um mês, né? Eu mesmo, PowerPoint, nossa, eu amo. Pago R$80 por mês numa... Vou até falar aqui, porque é tão boa. É o Gama, gama.app, gama.app. Se você entrar lá, primeiro você faz grátis os slides, né? Se você quiser, fala assim, gerar com IA. Você põe uma frase, uso da inteligência artificial na educação. Aí você fala assim, eu quero 10 slides. Ela faz até 25 no plano pago, né? Criar texto e imagem. Aí ele te dá as imagens com aquele PowerPoint lindo. Aí você vai lá, dá uma arrumadinha, acabou. Faz em 1 minuto. Então, sabe, tem que ir usando e fazendo. Não tem mais jeito, sabe? Ô, não pai, tem mais volta. Emendando com o que você está falando. A previsão é que IA vai crescer muito nos próximos anos, até em 65%. A utilização, os negócios feitos com IA deve chegar a $1 trilhão em 2028. Por onde começar? Como saber investir? Aonde tem que começar quem ainda não se aventurou nesse mundo? Você estava dando dicas até agora do ponto de vista de usuário, né? A pessoa que quer ingressar nessa nova tecnologia. Mas empresas, por onde começar a investir com inteligência artificial? Então, há um tempo atrás, criou uma história assim, né? Ah, tem que ter IA na empresa. Tem que ter IA na empresa, põe a IA aí, cria IA e tal. Virou essa... Todo mundo tinha que ter IA. Entrar de qualquer jeito, na verdade. É. Agora, a tecnologia, ela é um recurso, ela é uma ferramenta. Né? Você vai usar para quê? Né? Então, eu pensaria assim, olha para o teu público, seus clientes, né? Onde que pega? Qual é a principal... Como é o caso da Blue, por exemplo. Sim. Como que você vai analisar 500 mil ligações telefônicas? É uma dor do seu cliente. Sim. Não é? Então, você olha para o mercado, para o seu cliente. Né? Qual que é o problema? É atendimento? É processo? É capacitação? Né? Então, você tem que entender o seu mercado e entender o seu cliente. Qual é o principal problema do seu cliente que você pode automatizar? Né? Digamos assim, né? Nós tínhamos um problema lá numa escola que, assim, 60% do trabalho dos tutores era trabalho burocrático, que é mandar notificação para os alunos, ver aqueles alunos que estão atrasados, aqueles que não tiraram nota boa, emitir documento, emitir certificado, trabalho burocrático. 60% do trabalho dos tutores é trabalho. E 40% era o atendimento ao aluno, que era a função do tutor. Aí nós automatizamos tudo com inteligência artificial. Hoje, o tutor só conversa com o aluno para tratar de assuntos relevantes. Não perde tempo com burocracia. Então, por exemplo, esse é um caso. Sim. Né? Onde que está o problema? Né? Esse é um lado. Olhar para o mercado, ver qual é o problema. E outro internamente seu, da sua empresa. Quais são os processos mais caros da sua empresa? Os processos mais difíceis? Aqueles que dão mais trabalho, que dão mais dor de cabeça? Começa por aí. Pega um processo interno, resolve. Né? Sei lá, pode ser por folha de pagamento, com benefícios, com comunicação, com né, segurança. Toda empresa tem aqueles principais gargalos, né? Tem dor, todo mundo tem suas dores. Então, assim, eu viria duas funções. Uma é a dor do cliente
e como resolver ela de maneira mais eficiente, rápida, barata, e aquela dor interna, que são os processos mais difíceis, né? Solucionar. Não é usar IA por IA, porque aí você vai perder tempo. Mas só e porque dinheiro. tá na moda. É uma ferramenta para resolver um problema, né? Perfeito. Ô, pai, nós estamos chegando já no No fim. fechamento que do pena. nosso, tá vendo? Passou rápido. Conversa Passou fluida. rápido. É. E a gente vai pedir para você deixar uma dica, uma mensagem. Você é um entusiasta, tanto da questão tecnológica quanto da educação. Com a tua mensagem para quem está assistindo a gente agora. E eu quero também, pai, se você puder, falar do Mundo EAD, deixar teus contatos, como é que o povo te acha. A gente achou. Na realidade, você me achou através do LinkedIn. Oi. Depois de 39 anos que a gente não se falava. Meu carinho, ó, paixão ao LinkedIn que trouxe o pai de volta para mim. Dá tua mensagem para quem nos assiste. Deixa teus contatos para quem quer te contatar e contratar não só os seus serviços, mas toda a sabedoria e aprendizado que você juntou nesses anos de vida também acadêmica. A gente vai ficando velho e vai juntando conhecimento, né? Acumulando. Vai acumulando. Os anos, eles vão gerando, né, esse tipo de efeito, né? É um efeito no corpo, que é um efeito depreciativo, mas na mente ele é um efeito super positivo. A gente sempre está aprendendo, né? Perfeito. Coisas novas. Então, eu acho que o importante sempre vão ser pessoas. Pessoas. O importante é você se relacionar com pessoas, com seus amigos, com seus clientes, com seus parceiros, seus colaboradores, as pessoas que estão em sua volta. Isso é que é o mais importante. Né? A tecnologia, ela veio para facilitar isso, como nós, né? Sim, Nós somos tão amigos durante uma época da faculdade, sim. e há 40 anos sem se ver, né? Aí eu achei você pelo LinkedIn. Maravilha, né? Então, essa tecnologia serve para isso. Mas olha aqui o que aconteceu, né? Aconteceu que a gente está junto, né? Então, é sempre sobre pessoas. Tecnologia é sobre pessoas. Não é sobre máquina, não é computador, não é software. É como você interage com as pessoas, né? De maneira diferente. Como aconteceu o telefone, né? Não era uma maravilha quando você estava longe, você conseguia falar com uma pessoa longe. Então não é o telefone, é você poder falar com a pessoa, né? Então não existe a tecnologia pela tecnologia. Ela é uma ferramenta para ajudar nas relações humanas, né? Eu não consigo imaginar o contrário, sabe? Que a tecnologia vai afastar as pessoas. Mesmo na pandemia, a gente aprendeu a fazer reunião virtual, Sim. não é? Todo mundo teve que fazer, Um mega avanço, inclusive, né? né? Mega avanço. Então, hoje, não foi um aprendizado? Foi. Era difícil. Você, puta, tem que baixar um software, eu tenho que fazer uma coisa, né? Mas é isso. A tecnologia não é sobre máquina, não é sobre informática, não é sobre software, é sobre pessoas. Conectar pessoas, né? Então, por isso que a gente não deve ter receio da tecnologia, porque a tecnologia ajuda a gente a se conectar, né? Com as redes sociais, ajuda a gente a se conectar e tal, né? É claro que existe o uso excessivo, né? Como tudo, né? Eu tomo meu vinhozinho, tomo minha cachaçinha, né? Mas, às vezes a pessoa vicia, né? A tecnologia é a mesma coisa. Às vezes ela é tão... Como tem gente viciada em televisão. Fica na frente da televisão o dia inteiro, né? Fica nas redes sociais o dia inteiro. Então aí, você precisa pensar um pouco. Fala, bom, isso aqui também já é demais. Tudo em excesso, né? Como comida, como qualquer coisa em excesso, né? Então a tecnologia também você tem que dar desligada. Tem que Eu leio meu dosar. livrinho à noite, né? Eu ouço meu disco de vinil, que eu gosto, né? As tecnologias analógicas, né? Eu tenho carro que é totalmente mecânico, que não tem nenhum equipamento eletrônico, né? Então você tem que saber balancear, né? Como tudo, Bacana. né? Acho que é isso. Perfeito. Como a gente te acha, pai? Mundo EAD. mundoead.com.br Show. é o nosso site, né? E o meu LinkedIn é a Sildon. O bom de ter um nome Exclusivo. diferente é que é exclusivo, né? Então é LinkedIn/in/Sildon, ACILDON, né? Então é simples de me achar. A gente quer te agradecer, pai, por estar aqui
E não só isso, né? A gente não pode contar, aqui ainda é segredo, mas estamos trabalhando em um projeto muito grande juntos. Estamos juntando tanto a experiência do Mundo EAD, da Blue Six, e montamos uma solução incrível para uma grande empresa que olhou originalmente para a gente e viu ali. Tem grandes especialistas com vontade de fazer coisas, não teste, não vamos fazer teste com essa grande empresa, nós vamos entregar a nossa experiência. Juntando aqui, né, pai? A gente tem mais 120 anos. 120 né? anos, tá tem vendo? muito tempo aqui. Queria te agradecer pela oportunidade, por estar junto com a gente, por dividir teu conhecimento, a tua experiência e mais do que isso, né, por nos ajudar a trilhar uma parte desse caminho que a gente até desconhecia, como no caso, utilizar tecnologias como a tua na construção de uma universidade corporativa com inteligência artificial, que é isso que a gente está ingressando com você Maravilha. agora. Eu que agradeço a Obrigada, vocês pelo pai. convite, pela Imagina. oportunidade de bater um papo aqui tão descontraído. Que bom, a gente fica feliz. Obrigado novamente pela tua presença, pelo aprendizado. Acho que é um compartilhamento legal e a gente sai daqui com certeza diferente hoje. Opa, E para quem vai nos assistir nesse podcast, quem não é inscrito nos canais da Blue, se inscrevam. Quem já é inscrito, curta e compartilha. E a gente se encontra no próximo episódio, que espero que seja em breve. Até a próxima. tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.